pelo Facebook, né? Amém. Ainda bem que o Ricardão já botou no ar pelo aplicativo, né? Amém. Então, nós estamos iniciando agora no Facebook a transmissão online. Então, já agradeci aqueles que fizeram o compartilhamento. E hoje dá um bom dia especial para o nosso Vicente Alencar, com o desejo de que ele passe não só por média, né, mas tem nota alta nesses exames por aí, tem que fazer, né, exame de próstata, essas coisas. Todos nós aqui, viu, Vicente? Não é só você, não. Então, que você passe bem nesse exame. E quero te parabenizar, Vicente. Hoje você estava agudo nas suas colocações, né? Me lembrei, você me fez me lembrar hoje do Milor Fernandes, que o Milor dizia que as ideologias, quando ficam velhinhas, vêm morar no Brasil. Aí eu ri, porque eu fico ouvindo vocês e, ao mesmo tempo, lendo tudo, né? Porque daqui a pouco aqui eu vou dizer o que vai trazer para vocês. Aí li o Vicente, rapaz, não tem esse negócio de acabou o comunismo no mundo. Só existe comunismo hoje na Albânia e no Brasil. E na Coreia do Norte, né? Não, mas eu estou repetindo aqui o que disse o Vicente Alencar. Só existe, acho que nem na Coreia do Norte não tem mais, na própria China não tem mais, só tem em 2 lugares do mundo, no Brasil e na Coreia do Norte. Eu lembrei dessa frase do Milor. Exatamente. Sempre agudo, né? Eu amava o Milor Fernandes. Deus né? o tenha. E ele dizia isso, né? Que as ideologias, quando ficam velhinhas, aí vem morar no Brasil, fica atrasado nessas coisas aí. Então, ele lembrou do comércio. Eu não sei, tinha mais umas 3 coisas que eu disse. Puxa, o Vicente hoje, rapaz, está afinado, né? Mas como eu não posso anotar na hora, que eu estou lendo outras coisas, né? Anotei só assim de memória essa que me fez lembrar do Milor, mas tinha umas 3 outras histórias aí que você disse, rapaz, eu sou a favor, eu sou contra a privatização, mas sabe que está certo esse negócio daí? Mas é isso daí. E lembrar, né, vocês falaram aqui sobre a Dona Marcos está me ligando, nessa hora eu não tenho como atender, né, eu estou no ar, né? Falando do debate que aconteceu ontem aqui. E assim, o que eu quero deixar bem claro, que tem gente lá de Sobral, como é que o Luciano está? O Luciano está, o cara insiste em ligar, Dona Marcos, eu não posso atender você, tá? Estou no ar. Então, olha, o Luciano está brigando com o... Até por causa desse retorno, né? Com o Newton. Não, cara, esse programa eu não faço aqui como o Bolsonaro. Olha, quem manda aqui sou eu, né? Eu dirijo esse programa e tenho os meus caros colegas que dizem, a gente não conversa, não pauta. Quando esse programa começou, até que tinha uma pauta, sabe? O André me mandava de noite, olha, o assunto é esse, eu vou te perguntar. Para mim, era até ótimo, sabe? Porque já no dia anterior, eu já me preparava e chegava até com mais profundidade. Hoje não, o desafio é maior, porque eu tenho que me preparar sobre tudo, porque o que o Nilton chegar a dizer, não é sobre isso, né? Aí eu tenho que falar, que lá quando não tem, eu vou ter que ter também a honestidade de dizer que não. E eu amo até quando eles... A gente não pauta, não digo, olha, Vicente, você tem que dizer isso. Olha, Nilton, você tem que dizer aquilo. Aqui é liberdade total. Agora, cada um tem as suas ideias, né? E vá para o embate. Eu acho ótimo quando tem ideias diferentes, porque eu acho que cresce até o programa. E a mim também me faz crescer, porque a gente ficar falando só com os mesmos, né, com os convertidos, né? É bom que a gente tenha ideia. Eu gosto de discutir ideias, né? E eu gosto quando tem ideias diferentes, quando tem uma discussão inteligente, como aconteceu ontem aqui. Então, dito isso, é para dizer que estão em liberdade, assim como os ouvintes têm completa liberdade quando ligar para cá, sem não se estender muito, e pode até dar uns 15 minutos no final. Vamos fazer isso. No outro dia, o cara ligou aqui, olha, deixa o Lula quieto, o babão do Bolsonaro, né? Eu não sei se é babão do Bolsonaro, não. Pois é, o cara, é a percepção do cara, eu não posso mudar, né? Tem que respeitar e acabou-se, né? Porque a gente é babão do Brasil, né, Luciano? Rapaz, é como você disse aqui, eu amo o Brasil, eu amo. E assim, a gente tem diferentes formas de manifestar esse amor. Por exemplo, eu acho, e o que eu me debati ontem com você, assim, olha, não tem estudo. Eu acho que você errou quando disse que não tem estudo. Porque nós temos direito às nossas opiniões, mas não aos fatos. Estudos há demais. E até te mostrei. O máximo que eu fiz aqui ontem com o Newton, né, para conversar, ele não faça isso. Não, ao contrário, eu acho que ele deve dizer sempre o que quer, o que dentro das normas, de padrões de respeito. Sempre a gente vai fazer isso daqui. E quanto mais ideias, até em contraponto de ideias, eu acho que melhor. Eu acho que é assim que floresce a democracia. Rapaz, Tomás, tu tá atrasado, hein, cara? Tá perguntando pelos outros dois, né? Bom, faz tempo que mudou, cara, isso, né? Mas bem-vindo de volta. Seja bem-vindo de volta. O André Capiberibe tem um outro programa nesse horário, que ele é funcionário da Câmara dos Vereadores aqui de Fortaleza. Então, devido ao talento dele, ele foi chamado a dirigir um programa novo, foi criado lá um programa, e ele foi chamado a comandar esse programa. Então, eu torço também pelo talento do meu querido
André Capiberibe, um dos Docente. responsáveis, né, por ter esse programa. Foi ele que insistiu, vamos fazer e tal. E o Renato saiu do programa também, e eles estão noutra rádio, no outro horário, e a gente também deseja sucesso. Tem espaço para todo mundo, e os nossos ouvintes são livres para, né? Então, eles estão na Clube, né? Rádio Clube, de Clube. 5 às 7, né? 5 a 7. 5 a, não, 7 não, 5 a, 6 a 7. 6 às 7, é? 6 a 7, é. Então, prestigie os nossos colegas, amigos, a quem a gente deseja muito sucesso. Viu, Antônio Marques? Mas bem-vindo de volta. Estamos aqui com o mesmo ânimo no programa. Com pessoas diferentes, claro, né? Nós tivemos... Não é que são melhores ou piores, são diferentes. Claro, São pessoas claro. diferentes. Igual aqui só eu. Nem eu estou mais igual ao que era, certo? Todo dia eu estou mudando. Então, bom dia. Então é possível que você veja nesse momento um programa, veja no sentido, né? E assista, ouça, né? Um programa diferente. Bom dia para a Edilva Alves, Michel Mendonça, o Antônio Lacerda do Natal, o Juveraldo de Souza, bom dia, bom trabalho, Edmar Cordeiro, Fernanda Rodrigues, lá na Itália, o Cristiano Marcel, Simão Oliveira, bom dia a todos, um abençoado fim de semana, amém, meu querido. Alexandre Viana, bom dia, do PECEM. André Lima, bom dia, Luciano Newton, Vicente, todos os ouvintes. Edilberto, faça da vida a pauta e siga o caminho. Águida Araújo, bom dia. Bom dia a todos vocês, é muita gente, e aqui eu pesco alguns nomes, perco muitos deles, né? Me perdoe aqueles que eu não consigo, às vezes. Catarina Soares, bom dia. Luciano Cleve Newton, parabéns pelo excelente programa de ontem. Gostei do embate de ideias e do profissionalismo. Tá vendo? O povo gosta, é bom quando ter esse embate, né? Porque tem gente que pensa como você, gente que pensa como eu, e outros que não pensam, são até contrários a nós, e mesmo assim assistem ao programa. Eu tenho o maior respeito por essas pessoas. Eu acho lindo, tem um cara aqui que vive me provocando, eu acho maravilhoso, né? O cara é petista, tem alguns petistas, né? Porque tem petista inteligente, tem petista. O que eu não gostei ontem no debate foi só falar em petista, né? Que na hora que a gente discutiu, embora algumas coisas que o Newton falou, né? Que essas coisas, às vezes a gente sai do petismo e o petismo não sai da gente. Do esquerdismo, vamos lá, né? Algumas questões dessa de privatização, tem muita coisa de esquerda, né? Que são contra, né? E o cara confundiu, né? Vai lá que ele tenha confundido conceitualmente. Mas o que eu não gosto, e às vezes eu vejo isso no nosso grupo, é assim, o cara faz uma crítica ao Bolsonaro, então, por mais pertinente que seja essa crítica, ele é logo taxado de petista, de esquerdista, com quem não se deve debater. É o contrário, é o contrário. E assim, tem um bocado de coisa do Bolsonaro, eu não concordo. E até faço por onde faço aqui, passa ao largo e tal, mas é porque as outras coisas, os outros governantes foram piores. E assim, hoje o Nilton, por exemplo, desceu o cacete aqui no Bolsonaro. Os governantes foram terríveis. Pois é, às vezes até essa cobrança que a gente Por isso faz. que ele está na chibata. Às vezes do Bolsonaro, o Nilton faz mais, né? E o Vicente é mais defensor, talvez eu fique para lá. Assim, o Nilton é muito mais crítico ao Bolsonaro e o Vicente, como eu vejo, isso é a minha percepção, muito mais defensor Sou crítico do Bolsonaro, né? sabe? Pois é, não, claro, eu percebo isso claramente, né? Por exemplo, você fez uma crítica acerba hoje no negócio da Polícia Federal. Eu entendo, né? Não é que eu defenda, eu entendo do ponto de vista. Tipo assim, o presidente insiste, porque o que acontece? Nós somos um país das corporações. Esse é o grande... E é difícil de governar. Então, muita gente que chegava, Nildo, né? Por exemplo, até uns caras mais autoritários, ditatoriais e tal, tentavam mudar, mas esbarravam nas corporações. E o que eu imagino é a falta de paciência do Bolsonaro, quando tenta dizer uma coisa e as corporações dizem, não, não é bem isso. Como não é bem isso? E assim, olha, tem um pouco tempo. E certamente ele tentou fazer umas mudanças e os caras começaram a resistir. Aí ele não tem papas na língua, né? E não tem muita paciência. Diz, olha, quem manda aqui sou eu fui eleito para intervir e vou continuar fazendo isso. Eu não vi, e você viu diferente, né? Mas ele está fritando o Moro. Eu não sei, é possível, mas eu acho difícil. Eu acho que o que ele tinha de fritar o Moro, porque eu vejo o Bolsonaro uma figura política que eu não imaginava até então, tá certo? Então, se você acha, por exemplo, que o Moro seria muito grande em relação a ele conseguiu diminuir o Moro. Não sei se ele de forma pensada, mas ele age sobre as circunstâncias, né? As histórias do Intercept ajudaram nesse aspecto. Então, ele se posicionava do lado de Moro, mas ao mesmo tempo você via que acho que ele gostava até daquilo dali. Então, é um cara que fala demais, aí você diz, puxa, devia fazer mais e falar menos. Então, o Bolsonaro, o que eu vejo, é um cara que fala demais e está fazendo demais.
Até você está reclamando, está dizendo que as privatizações estão sendo muito rápidas, né? Então, ele está fazendo. E sobre isso, eu li ontem, mandei para o Nilton. Nilton, nossa, eu estudo, sempre que eu vou para cá, eu estudo, eu leio essas porcarias todas para tentar reforçar as minhas ideias e convicções, e até alertar alguma coisa em contrário. Então, hoje, tem uma entrevista boa, se der tempo, até fala aqui. E por dever de honestidade que você me mandou, não tive tempo de ler, porque ontem eu tive que ter uma conversa em família, né? Tem aquele dia que você tem que reunir. Às vezes a gente não tem condições. Conversar, né? Mas eu vou ler sim. Porque... Eu tiro por mim. E vou te mandar a entrevista do Salim, porque é uma crítica contrária. Aqui você faz que está vendo assodado, há uma crítica de que está vendo muita lentidão. Só para ter uma ideia, ele fala assim, o governo Bolsonaro entrou com 134 estatais. É um gigantismo. Demais. 134 estatais. O governo Bolsonaro já conseguiu privatizar 4 delas. E que já havia um estudo que o Bolsonaro está fazendo, por isso que eu te falei, o estudo é antigo. E ele antecede até a este governo. Então, aquela política... O Temer, por exemplo, é um cara que anunciou das maiores programas de privatizações. Não conseguiu. Essa coisa tem que ir, continuar a insistir, porque a resistência é muito grande. Então, eles já, na época que falam concessões, privatizações e desestatização, se eles preferem. Porque é uma diferença. A desestatização, por exemplo, o que é que precisa ser desestatizado no Brasil? O sistema Telebrás foi... Telebrás. Foi privatizado, certo? Então, acabou o ganho, talvez o ícone de ser favorável à privatização seja exatamente nesta área, né? Nós tínhamos, talvez, 20 milhões de linhas quando foi privatizado, hoje deve ter 280 milhões de linhas. Todo mundo tem telefone. Não sei se você se lembra, telefone era coisa caro. Era um investimento. Quando eu ligava para os meus pais... Você comprava ações do sistema Telebrás para comprar ações, telefone. Exatamente. Telefone era um ativo. Era um telefone fixo. Era um ativo. E eu ligava lá para os meus pais, marcava uma hora para eles saírem da casa dele e ir lá para o posto. Então, houve um ganho fenomenal em relação a isso daí. Em contrapartida, e aí sim, esse é o conceito, não houve uma total desestatização, porque a regulamentação sobre o mercado telefônico é muito grande e criou-se, então, um oligopólio. Então, essa regulamentação engessada impede que haja mais competitividade, porque é a competitividade que vai trazer retorno para os consumidores. E é tão grande, esse é um exemplo, a Oi. A Oi vive quebrada, né? Como é que nasceu a Oi? Começou até com fruto de corrupção. Game Corp, 5 milhões para o filho do Lula. Oi. E o Lula ajeitou e deu de presente a Oi, que foi a junção da Telecom e mais outra grande operadora. E ali, o governo, os campeões nacionais, na verdade, tinha muita corrupção em torno disso. Então, eu concordo com você, a desestatização se dá por aí. É o Estado sair e deixar mais à vontade. O FHC fez isso, ele privatizou, mas manteve a estatização. Até aumentou, porque criou as agências reguladoras, que não funcionaram muito. Não. Serviram para, de novo, cabide de emprego. Não faz o papel que deveria Talvez fazer. fosse melhor, Nilton, deixar de lado, deixa que o mercado se regulamente. Se esse negócio se esculhambar demais, a gente faz uma intervenção, muda a lei, não sei o que lá e tal. Mas criou, já antecedendo, né, criou essas agências que, a meu ver, não funcionam, serviram de cabide de emprego e ajudam a engessar. Anatel, ANA, ANAC, né, que é da aviação, ACE, essas coisas, eu acho que não estão cumprindo o seu papel. E mantém a mão pesada do Estado sobre o mercado. Então, aí ele fala sobre, mas tem poucas empresas. Não, ele cita os Correios até, não é uma coisa das mais complexas, tem que ser de imediato, e vem mais coisa por aí. E aí ele mostra exatamente aquilo que você estava criticando, né? Porque a gente não tinha ideia desse universo, a gente vê só aquelas empresas. E a minha crítica, viu, Luciano? São sempre 34, de preocupação. Na questão do método, na questão do encaminhamento das coisas, nível de preocupação, né? Para que os resultados possam ser os melhores possíveis. Como a gente sabe que na vida é natural você, na sua vida particular, e a empresa e os governos estabelecerem o quê? Aquelas metas de curto, médio e longo prazo, correto? Eu queria dar Pois é,
Aí ele faz uma resposta para isso daí, o Cinza, está dizendo assim, olha, a gente está com cuidado, gente, porque os caras estão querendo que fosse muito mais. Poxa, esperava mais. Porque já tem uma frase do Bolsonaro, privatizar tudo o que for possível. Aí, puxa, você tem 134 e mandou um lote só de 17. O que ele está dizendo? A gente não quer ser afoito. Usou essa palavra. Nós precisamos a reação da sociedade, porque tem um aspecto político, né? A reação da sociedade, como houve tal. Então, vai avançar. E certamente virá por aí o que eles chamam de joias da coroa, como Petrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil. Deixa eu dar um bom dia para o Assis Costa. Eu gostaria de saber qual estação os meninos estão lá na Clube, já dissemos aqui. É a 1200 Rádio Clube. Wilton Sobrinho, Coronel Júnior, meu querido irmão, lá em Boa Vista, em Roraima. Se você pudesse dar uma ligada para cá, Júnior, e falar sobre como é que estão essas queimadas aí, porque eu acho que esse fogo aí então, é uma tentativa de queimar o Bolsonaro, certo? São ações criminosas. Porque com certeza. O Vicente, foi outra coisa interessante do Vicente hoje sobre isso daí. Está claro, está muito claro que há ali uma ação criminosa. O Bolsonaro jogou em cima das ONGs. Aliás, hoje o Érico... E também até ele não descartou a possibilidade de fazendeiros. Só preste atenção, sobre isso que eu ia falar. Ontem o Bolsonaro, numa entrevista, retornou, né, voltou a falar que tinha ali as ONGs, porque quando você tem os crimes... São as perguntas que os policiais fazem, né? A quem interessa? O que é que pode ter motivado aquele crime? Então, Bolsonaro levanta a suspeita que ONGs. Leviano, se ele dissesse se fosse a ONG tal, aí seria uma leviandade ele dizer isso em prova. E aí uma repórter perguntou, mas não poderia ser também fazendeiro? Eles podem, claro que pode. Nada está descartado. É como dizem os policiais, né? Nenhuma hipótese você pode descartar. Para esclarecer o crime. A respeito disso, o senhor Érico Firmo, hoje na sua coluna, vem falando aí para criticar o Bolsonaro. A ideia desse fogo na Amazônia é queimar o Bolsonaro. Se falar em fritar, quem está em chama é o Bolsonaro, né? Aí ele diz, o Bolsonaro ontem, depois de criticar as ONGs, agora está criticando também os fazendeiros. Como se o Bolsonaro tivesse sacado do bolso. As ONGs foi assim, foi iniciativa dele. Olha, as ONGs, a suspeita de que as ONGs sejam responsáveis por esse fogo, porque estão perdendo muito dinheiro com isso daí. Aí uma repórter perguntou, mas não pode ser fazendeiro? Pode. Então não foi ele que trouxe a figura do fazendeiro como um possível criminoso. Ele apenas disse que não pode ser descartado, que é possível que sim, que tenha sido fazendeiro também. Qualquer um pode ter sido. Agora, o que está acontecendo no mundo? Porque eu vi aqui, Newton, quando o Bolsonaro criticou a Noruega, aí botou uma foto de matança de baleias, olha aí, tal. Aí depois eu vi gente interessante, a ideia é queimar o Bolsonaro. Nosso presidente fake news botou uma foto que era da Nicarágua. Vai ver, porque o presidente é tosco, analfabeto, aí botou uma foto errada, confundiu a Nicarágua com a Noruega. Pois não é que agora o seu Macron, do mundo civilizado, do continente iluminado, cidade-luz, foi criticar o Bolsonaro e colocou uma foto, como se de agora, de autoria de um fotógrafo que já morreu em 2003. E o senhor Cristiano Ronaldo, que assim, as celebridades não são especialistas, são as celebridades agora que deitam a falar sobre a Amazônia. Colocou a foto do Rio Grande do Sul. Então, a ideia deles não é exatamente, porque vira uma coisinha legal, bonita de defender o ambiente, é moda, né? É legal mesmo, acho que nós devemos ter proteção, sim. Agora, dizer que essas queimadas... Os mantras, né? Surgem os mantras. Dizer que essas queimadas... É como se dissesse, foi lá o Bolsonaro que tocou fogo. Só estão faltando dizer isso. Bolsonaro foi lá e tocou fogo na Amazônia. Com que interesse? Qual o objetivo? Porque o Bolsonaro tem 8 meses de governo. As queimadas sempre acontecem nesta época. Mas desta vez foi recorde. Houve pior. Em 87, o número de queimadas foi pior do que essa daqui, na época do El Niño. Então, também. Está tocando fogo na Bolívia. Evo Morales também está com quase esse mesmo discurso do Bolsonaro, dizendo que a mídia está sendo sensacionalista. E o que deixa claro, quando você toca o fogo, o que é que vem à tona, né? Purifica ali. Não temos dinheiro. E aí o que é que dizia a dona Merkel, a Noruega? Não, nós vamos deixar de dinheiro porque não está havendo fiscalização. Piora.
Então, se houvesse realmente o interesse da Noruega e da Alemanha, como diz o Vicente, pelas florestas, teria que aumentar. Eu vou mandar mais dinheiro, eu vou, sei lá, empoderar até as ONGs para aumentar a fiscalização. Na hora que tira o dinheiro, vai embora também a fiscalização. E tem as pessoas ruins, madeireiras ou não, ONGs ou não, que tocam fogo, sim. E tocam fogo não é só na Amazônia, não, que o Ceará também está cheio de queimadas. É óbvio que não jamais vai ter a dimensão e a magnitude lá na floresta amazônica, né? Porque lá, quando toca fogo, tudo lá é grandioso, tudo lá é amazônico, né? Tudo lá é muito grande. A Amazônia hoje já se tornou um sinônimo de grandeza, de grandiosidade, né? De grande magnitude. Mas aqui, agora mesmo, vi lá em Sobral, tem aumentado as queimadas. Só que lá estão queimadas pequenas, mas também, né, ofendem o meio ambiente. Às vezes, pela falta de cultura, às vezes pela inércia. Eu vejo até empresas, já tenho denúncias lá de que empresas que são contratadas para fazer limpeza, elas juntam ali e tocam fogo. É mais fácil para tocar fogo, agredindo o meio ambiente. Pessoas da cultura, de subsistência, né? E as queimadas fazem parte da cultura do produtor. De ignorância até, né? Que passa um tempo, vai acabando. No primeiro momento, a queimada até ajuda na plantação, mas vai empobrecendo o solo. Então, a longo prazo, todos os nutrientes 5 anos, aquele solo já não presta mais, já perdeu muito aquilo dali. Bom dia para o Auriclécio, o Bené Gomes, o André Lima. Seus comentários foram sensatos em questionar a atitude do presidente Bolsonaro. Eu, como eleitor, tenho a mesma visão do governo. Existem críticas e questionamentos que fazem parte da democracia. Manuel Filho, bom dia. Sandrinha Valério, bom dia. Querido Luciano, final de semana de bênçãos para todos nós. Amém. Bom dia para o Wellington Pereira e o Auriclécio. Luciano, as imagens, até girafa tem na Amazônia. Pois é, esse desconhecimento, eu vi realmente. Eu vi até um dos memes, né, pessoal? Luto pela Amazônia. Estava lá girafa, urso, panda, essas coisas, né? É também a fantasia, né, o desconhecimento, a ignorância que eles têm sobre o Brasil, né? E tinha gente que achava que quando chegasse no Rio de Janeiro ia ver macaco de lado, né? Saltando de lado para outro. Né? Eu recebi aqui, pelo WhatsApp, um post. Fortaleza em defesa da Amazônia. Fortaleza em defesa da Amazônia no sábado, amanhã, né? 24 às 16 horas na Praça Portugal. Compartilhe e marque presença, a praça é de todos. Aí vem também um outro post, mobilizações que o Greenpeace está puxando nas capitais. São Paulo, Belo Horizonte, Vitória, Porto Alegre, Imbé, no Rio de Janeiro são em 2 locais, na Cinelândia, na Praia de Iracema, em Brasília, Goiânia, Campo Grande, Fortaleza, São Luís e Manaus. Então, assim, parece não. Está muito claro e evidente que virou um mantra esse discurso. Todo mundo agora preocupado com a Amazônia, todo mundo agora descobriu a Amazônia, e, na verdade, já antes dessa esquizofrenia em defesa da Amazônia, que nós somos favoráveis a todas as ações governamentais que defendam a Amazônia legal, e que realmente o Estado brasileiro procure se associar aos outros países que têm a Amazônia dentro dos seus territórios, porque não vamos pensar que a Amazônia, Luciano, é só pelo lado do Brasil, mas pelo lado de outros países com que fazemos fronteira aberta, de maneira que, o que a gente percebe aqui? A gente percebe, como o Luciano disse, é mais um viés criado, semeado para balear, para torpedear, atingir o governo do presidente Bolsonaro. Porque é o seguinte, questionamentos devemos fazer. Será que o desmatamento, as queimadas diminuíram aos tempos do presidente Lula, aos tempos da presidente Dilma? Não vou nem aqui entrar no tema, que o tema foi tapa-buraco e saiu altamente desmoralizado, né? Então, agora, de repente, como você disse, Luciano, em 8 meses, vamos cobrar do cara, o cara é o Jair Bolsonaro, que ele resolva todos os problemas crônicos do Brasil, porque não são de hoje, nem de ontem, já é de muito tempo. Vamos cobrar, vamos cair em cima desse cara. Então, assim, olha, gente, existem interesses de grandes nações
E o Exército já demonstrou preocupações com relação a isso, em querer tomar a Amazônia, em querer decretá-la como uma área de interesse internacional. E até é. Lógico que a Amazônia contribui para o meio ambiente no mundo como um todo, mas a Amazônia é brasileira, faz parte do nosso território, é conquista do povo brasileiro ao longo de gerações, desde dos índios que lá nasceram e morreram e morrem até hoje. E os próprios índios relatam, como já vi relatos por vários meios, de que as ONGs que se infiltram na Amazônia agem por outros interesses, nem sempre os melhores, mas interesses subalternos e escusos que visam os interesses dos seus países. Então, são migalhas aquilo que esses países oferecem como fundos de proteção à Amazônia, se nós compararmos o que grandes empresas internacionais exploram do subsolo amazônico, na região norte do país, e remete riquezas para os seus países. Então, são migalhas, sabe, Luciano? É verdade. E estão aproveitando, como você também colocou, né? A ideia, tem a questão, por trás disso, a questão comercial. É no momento em que o Brasil fecha o acordo do Mercosul, aí o seu Macri, irresponsável, porque a França pode ter perdas comerciais, tudo é o comércio, tudo é o vil metal. Não tem por trás disso daí uma preocupação com o meio ambiente. Não nos iludamos, né? Tem preocupação comerciais. Não vamos nos iludir. A ideia do seu Macri, que usou foto anacrônica lá atrás, de não sei quanto, antes de 2003. Porque o fotógrafo morreu em 2003. Nós estamos em 2019. Veja aí a quantidade de tempo de lá para cá. O fotógrafo, autor da foto que o Macron expôs, é de 2003. Morreu em 2003. Portanto, é uma foto antiga, anacrônica, fora de tempo. E está cheio de foto por aí, né? Mas, assim, nesse momento não vale. Nós já perdemos. O Brasil perdeu com isso daí. Fatos já não interessam mais. As versões já tomaram de conta do mundo. Então, o país, Bolsonaro, tocou fogo na Amazônia. É mais ou menos esse o resumo. E o que é que tem que fazer? A esses caras, podem vir atrás. Em vez, se o Macron tivesse uma preocupação com a Amazônia, vai reunir o G7 e dissesse: vamos criar um fundo internacional para a gente ajudar o governo brasileiro que está sem dinheiro. Vamos aqui criar um voluntariado. G7, vamos aportar dinheiro para o governo brasileiro e pedir que esse dinheiro, a gente pode até condicionar. Agora não mande para as ONGs, não. Mandar para as ONGs, amiguinho, é estranho, né? A Alemanha mandava, a Noruega mandava para as ONGs. Mandava para o Fundo Amazônico, gerido pelas ONGs. Não passava pelo crivo do governo federal. Então, se não há hipocrisia, se realmente há um interesse, porque não são as ONGs que vão gerir, é o governo. Então, vamos atrás de grana. O que o Bolsonaro está dizendo? Agora criou uma força-tarefa aí, até o Exército. O Bolsonaro disse que vai colocar o Exército. Corretíssimo. E tem que buscar. O Ministério Público já está fazendo investigações. Agora, a investigação é assim de viés de frase. Não, cara. A investigação tem que ser assim: quem foi que tocou fogo? É possível encontrar os autores? Estes, sim, têm que ser encontrados. E buscar quais são as causas. Por que está tocando fogo na Amazônia? Esse é um crime contra a humanidade, de lesa humanidade. E até encontrou ontem o Bonner, que hoje deve ter uma matéria, tá, do Globo, acho que é o Globo, aquele Globo que faz um bocado de coisa de documentário, né? Repórter Globo, né? Globo Repórter, né? Vai tratar disso daí, explicar que, na verdade, a Amazônia não é... Talvez eles vão abordar no Globo Rural, viu? E não é assim, ele explicou que a Amazônia não é exatamente o pulmão do mundo. Porque grande parte do oxigênio produzido na Amazônia é consumido lá mesmo. A própria floresta também consome. Então, ele disse que se houvesse assim um pulmão do mundo, seria o oxigênio produzido pela flora marinha. Vai ter hoje no Globo Repórter. Até fiquei curioso em relação a isso daí. Então, eu tenho quase certeza do que o senhor Macron, no G7, está pedindo para reunir, é para boicotar o Brasil. Para prejudicar vai dizer assim, olha, como eles estão usando as terras, né, para o agronegócio, a forma que nós temos aqui é se a gente não comprar produtos brasileiros, eles serão forçados
a preocupar mais com a Amazônia. Então, pode ter certeza disso. Se não for isso daí, eu dou minha mão à palmatória, vou pedir desculpas ao senhor Macron, vou fazer uma cartinha em francês, e encaminhar para a embaixada, me desculpar. Se quiserem realmente, então, vão atrás de dinheiro e mandem recursos para o governo federal. E aí pode condicionar. Esse dinheiro só pode ser usado em atividades de fiscalização, manutenção, de alguma coisa lá que proteja a Amazônia. Mas não. Ao fim e ao cabo, o que eles querem mesmo é boicotar o Brasil, que está crescendo no mercado internacional, que está tendo protagonismo também no mundo, que antigamente a gente só baixava a cabeça. Então, o Brasil está crescendo nesse momento, é uma ameaça para eles, para os produtores europeus. Estes europeus que acabaram, que dizimaram o seu meio ambiente. Europeus que dizimaram seus nativos, dizimaram suas florestas, e hoje, com certo remorso, né, estão vendo que não querem que faça no Brasil aquilo que foi feito lá com eles. Concordo. Agora, a Amazônia ajuda o mundo, ajuda a Europa, então que a Europa e o mundo ajudem a Amazônia. Não pode ser só de uma mão só, que seja um binário, né? Isso. Que seja um binário. Isso. Que vá, mas também que volte. Mas que não seja para fundos amazônicos para ajudar ONGs que são contra o governo e que têm confronto com o governo. Que seja ações de Estado. Aí tem que ter fiscalização. O dinheiro está indo realmente para proteger, para ajudar a Amazônia. Não é só o Amazonas, né? O Amazonas é um estado. A Amazônia, como disse o Nilton aqui, vai para outros países. Acho que vai para Bolívia, com certeza, né? Bolívia. Não sei se Venezuela também vai. São vários estados no Brasil e também outros países. Então, o problema não é só aqui no Brasil. Não é porque o Bolsonaro entrou e tocou fogo na Bolívia. Está lá. Aquilo que se tem contra o Brasil está lá na Bolívia. Por que só se fala do Brasil? Fala na Bolívia, né? Fala da Bolívia, não dá sucesso. Então, centraram fogo, literalmente, no Brasil e em Bolsonaro. Tudo que você vai verificar, porque é Bolsonaro, é o discurso do Bolsonaro, é o discurso do Bolsonaro que faz com que as pessoas toquem fogo. Mas por que não estamos criminalizando aqueles que estão realmente tocando fogo? Bom dia para o Júnior Nóbrega, meu Pentecoste querido, completa hoje 146 anos de emancipação política. Parabéns, Pentecoste. Valdisson Silva, bom dia, meu amigo da cidade de Tauá. Fidelis Veloso, também mandando um abraço para nós. Fernando Colei Biapina. O André Ramos mandando um abraço para nós. Pois bem, tinha mais gente aqui também. O Gilberto Coutinho, falando que tem o trio, né, que tem um Varjo Atenso, Hilton Mourão e o Marechal Vicente Alencar. O Henrique Silva, a prefeitura vai cortar várias árvores em Fortaleza para fazer os binários. De novo. E ninguém se preocupa com isso, né, cara? De novo, esse negócio de corte de árvores centenárias, né? Fizeram a desgraça que fizeram ali na Cristão Gonçalves. Olha, Luciano... Deixa eu ler só aqui, porque esse cara merece. Claro, porque aqui quem manda sou eu, tá? Mande, é um coronel que vai falar agora. Mande que eu obedeço. Só que esse coronel é meu irmão, meu querido irmão Júnior, que mora lá em Boa Vista, é também fazendeiro, para que não venha tocando fogo. Veja o que ele vai dizer. Esses eventos são sazonais. No começo do ano passamos por isso aqui em Roraima. Agora estamos no período chuvoso, com bastante chuva. O que existe são ações de vândalos e pessoas que ainda usam a cultura do fogo que limpa a terra. Mas as queimadas são realmente preocupantes e precisam de uma atenção especial. Acho que ele resumiu bem, né? Existe, o que a gente falou, né? Não só aqui, mas por lá. Mesmo porque na Amazônia como um todo, né? Muita gente migrou. Estou dando um caso claro aqui. Meu irmão, eu tinha 4 irmãos que migraram daqui lá para Roraima. Ganharam a vida lá, estão bem em Roraima. Graças meu irmão é coronel da polícia, aposentou-se já. Hoje está lá com as fazendas, vivendo bem, graças a Deus, com a sua família. Então, a gente levou essas culturas para lá. Tem muita gente do Rio Grande do Sul. Então, a gente é acostumado a tocar fogo. Eu via fogo nas coivaras, até uma expressão nossa, né? Muito fogo, né? Quando antecede até o inverno, que é para preparar o terreno. Lamentavelmente, isso é uma coisa que é uma ignorância da população, né? Que vai aprendendo ao longo do tempo, né? Porque no primeiro momento, toca fogo, o terreno reage, mas depois, como você mesmo explicou tecnicamente, os nutrientes vão embora e o terreno
empobrece. Então, tinha mais gente aqui no WhatsApp. O Marcelo Reis, bom dia, Luciano e Nilton Mourão. Bom dia. Excelente sexta-feira a todos. Amém. Para você também, amigo. Marcelo Reis é lá de Minas Gerais, Belo Horizonte. O Henrique Silva, já falou, né? A prefeitura vai cortar, o Ludberto. O Gilberto Coutinho, que estava mandando um abraço também aqui para nós. E o Wilton Sombrinho, de Santa Maria do Pará. Estou ligado aqui em Santa Maria do Pará. E o Tamborim, estou interagindo lá no grupo. Então deve ser também, o Tamborim deve ser o Gilberto Sinés, um abraço para você. E tanta gente aqui entrando em contato no WhatsApp, 96161470. Mais uma vez eu digo isso, né? Nós temos um grupo no WhatsApp. Quem quiser participar, manda uma mensagem para o Zap 96161470. 85 é o prefixo, já que a gente ouviu no Brasil inteiro, 85 é o prefixo. O Antônio Lacerda, Luciano, vamos pedir mesmo ajuda que foi dada para recuperar a Catedral de Notre Dame, que pegou fogo no quintal do Macron. Olha aí que legal. Boa lembrança, Antônio Lacerda. Então, vamos chamar o G7 para discutir o incêndio lá na Catedral, ali no quintal do Macron. Olha aí, o Macron que está reclamando que é uma coisa muito mais difícil de você controlar, que é o fogo na Amazônia, e teve um fogo lá na Catedral, Notre Dame. Também é um ícone do mundo, da humanidade, né? Então, que maravilha. Vamos pedir que as pessoas também doem, façam doações. Por que não faz uma campanha internacional? Só criticar. Aproveita essas celebridades, Leonardo DiCaprio, o Cristiano Ronaldo, todos esses célebres, né, que estão aí falando da Amazônia. Vamos fazer uma campanha. Dinheiro. Você não ganha tanto dinheiro, Leonardo DiCaprio, o seu Cristiano. Aproveita assim, faça o primeiro exemplo. Doem. Vamos abrir uma conta aí para ajudar a Amazônia. E não é só no Brasil, não. Vamos criar um fundo internacional para ajudar a Amazônia. Porque criticar e simplesmente deixar de comprar produtos brasileiros não é querer proteger a Amazônia, é querer punir o Brasil. Luciano, brilhante, porreta a sua sugestão para o G7. O G7 deveria... Vamos discutir. Daqui a 2 dias, né? Macron ameaçou. O G7 deveria discutir exatamente como ajudar o governo brasileiro, que é sério, e não tem culpa dos erros crônicos cometidos contra a Amazônia Legal já há décadas e décadas, por que não dizer há gerações. E a Amazônia, para nós entendermos bem, ela compreende um território de 5 milhões de quilômetros quadrados. Não é pouca coisa, não. Para você cuidar daquilo ali, não é pouca coisa. E o próprio governo brasileiro ontem, o presidente Jair Messias Bolsonaro, honestamente, transparentemente, ele reconheceu que o Estado brasileiro é incapaz de controlar tudo aquilo ali. Não tem dinheiro, não tem gente suficiente, né? Então, esses grandes países, que inclusive têm tecnologia, poderiam vir nessa hora, se juntar a nós e ajudar, e não querer nos queimar perante o cenário internacional, porque tu lembra daquela frase, né? Me escapou aqui, com relação ao comércio, né? Fazendas lá, florestas aqui, um negócio assim, eu esqueci agora, sinalizando que eles não querem o desenvolvimento da agropecuária no Brasil, porque realmente... Forest there, farm here. Isso. Então, florestas lá, Isso. fazendas aqui. Isso, exatamente. Pronto. Então, olha só, a Amazônia compreende os países, ela está nos seguintes países: o Brasil, a Guiana Francesa, Suriname, a Guiana Inglesa, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia. Então, esses outros estados, esses outros países aqui, eles também têm que ser cobrados. Porque qual é a contribuição que eles estão dando para a preservação da Amazônia? Mas não, só se cobra do Brasil. Só se cobra do Brasil, porque a bola da vez é queimar o Brasil, é queimar o presidente Bolsonaro. Nós não estamos aqui puxa-saco e baba-ovo de presidente, não. Mas nós temos que ser honestos, nós temos que ser verdadeiros. O problema da Amazônia não é de hoje, não. O problema da Amazônia remonta a décadas e gerações. Nem mesmo na época do regime militar se conseguiu controlar o problema na Amazônia, que já naquela época tinha problemas. E olha o que foi que fez Fernando Henrique Cardoso. Sucateou as Forças Armadas, sucateou o Exército. E por conta desse sucateamento, muitos quartéis que existiam dentro do território amazônico não existem mais, Luciano.
E eles tinham, com certeza, um papel estratégico em relação à segurança nacional, porque nós temos fronteiras abertas ali com os outros países, e contribuía, com certeza, com a presença do Exército, das Forças Armadas, para a proteção da Amazônia Legal. E hoje, em muitos locais, em muitas tribos e colônias indígenas, os que moram ali na Amazônia só têm assistência médica hospitalar porque é o Exército, a Marinha Aeronáutica que chega através dessa grande hidrovia que é o Rio Amazonas. 6h40, estamos com o programa A Hora da Notícia em Fortaleza, na Rádio Assunção, em conexão com De Olho na Cidade da Paraíso FM de Sobral. 6h40, vamos abrir o espaço para a participação dos ouvintes através do seguinte telefone. 3244 9449 3244 9449. Aqui, Luciano Clever, na companhia de Nilton Mourão, o telefone já está tocando aqui, é demais. Deixa, antes, um bom dia para quem está aqui falando, meu Deus. Bom dia, gostaria que divulgue o telefone de contato da FM Paraíso. Está vendo uma mudança? Eu não tenho agora de cor. Você me pegou, viu, querida? Vou ficar te devendo. Eu estou dizendo querida, mas Deivo, me perdoe, acho que é Deivo, porque você não coloca o nome, aí dificulta que é a nossa vida, viu? Bom dia, na escuta, meu nobre. Abraço, Rafael Loyola. Bom fim de semana. O Walter Lando Antônio Bezerra, o Mangue, mandando um abraço, Gilberto Coutinho. O Mangue do Litoral Leste foi destruído nos últimos 20 anos. Nunca viu manifestação sequer aqui na cidade de Aracati. Agora estão no papel de paladinos da natureza. Isso é o João Paulo, lá de Aracati. Doutor Ângelo, Luciano, não seria interessante fazer uma investigação dessas ONGs? Quem faz parte delas? Como era gasto o dinheiro? E por que nunca acabaram com as queimadas? Pois é, havia as ONGs, havia o dinheiro e as queimadas continuavam. Bom dia, quem está na linha, seu nome e de onde fala, por gentileza? Bom dia, Luciano e Nilton. Bom dia. É o Miranda que está falando do bairro Nossa Senhora das Graças. Grande abraço. Olha, é o seguinte, está faltando coragem. Teve a coragem que o João Saldanha, o saudoso João Saldanha teve. Ele disse isso lá, falaram lá sobre com o João Saldanha sobre os índios daqui do Brasil, vocês foi nos Estados Unidos, em algum país, ele disse, e vocês mataram os índios de vocês, agora vocês têm moral para cobrar nada do Brasil? Outra coisa, esses lá destruíram as florestas deles, agora ficam sem querer que o Brasil cresça, querendo boicotar o Brasil, e usando isso para crucificar o presidente Bolsonaro. Outra coisa, há uma diferença entre o nosso presidente e os outros. É que você pode até não concordar com ele, mas tem que admirar uma coisa nele. Ele é autêntico, ele é sincero, ele é transparente. Ele tem coragem de dizer o que pensa e dizer como vai agir. Ele diz, eu quero meu filho como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. E quem é que não quer? Há uma hipocrisia imensa. Pelo menos se eu fosse presidente do país, se eu tivesse 20 filhos, eu queria colocá-los todos para me ajudar. É o caso dele. Quem é que não quer? Se você não confiar no seu filho, vai confiar em quem? Então, há uma hipocrisia nisso aí. Eles têm a coragem de assumir. Então, com relação aos países, para ir embora, está faltando, nós brasileiros é que temos que dar apoio ao nosso presidente. As redes sociais estão aí para isso. Então, que todos nós tenhamos a coragem de apoiar o nosso presidente contra esses países vagabundos que destruíram a floresta deles e agora estão com hipocrisia com o nosso país. Obrigado, Miranda. Pedir a vocês que sejam mais sucintos, para mais gente participar, né? O nosso Ricardo Gomes me socorre. Telefone da Paraíso FM, 88, né? 3614-9045. 3614-9045. O Soares da Retífica mandando um abraço. Doutora Ana Maria Gugel, bom dia, queridos jornalistas, bom dia a todos. Bom dia. O Alfredo Sueiro mandando um recado aqui. Bom dia, Luciano. Temos uma imprensa tendenciosa e esquerdista, um fato. Infelizmente. Mas convenhamos que no princípio deste incêndio, Bolsonaro apagou jogando gasolina com a sua já usual falta de inteligência no falar. Talvez aqui falar inteligência emocional, né, que tantos falam aí. Bom dia, quem está na linha, seu nome, de onde fala, por favor? A ligação caiu, né? Muito bem, estamos aguardando. O Miranda foi assim, brilhante, viu? A intervenção do Miranda foi porreta. Parabéns, Miranda. Um grande abraço. Eu ia falar de mais gente quando eu achei que tinha alguém na linha, né? Walter Lan,
Isso mesmo, amigo. Existem 300 ONGs, existiam. Eu acho que já na Amazônia que tem recursos naturais suficientes para que ninguém passe necessidade no Nordeste, que realmente precisa. Tantas ONGs por lá, né? Gilberto Coutinho está falando do Equador, deve ser mais um país que faça parte da Amazônia, né? Luciano, é interessante. Cadê as estatísticas de contribuição real, verdadeira dessas ONGs? Cadê a transparência desse pessoal? É verdade. É isso que o doutor Ângelo estava cobrando, né? Olha, vamos fazer aí uma investigação. O quanto é que receberam, onde é que foi gasto. Porque o que se tem aí é que, geralmente, essa grana que vinha, por exemplo, da Noruega, que vinha da Alemanha, e que eram carreadas para essas ONGs, cerca de 90%, 80% dessa grana era para a manutenção das ONGs. Ok? Então, eu pago o Nilton, eu que crio uma ONG, então eu boto aqui o Saldanha, que acabou de chegar, né, rendendo o nosso Paramount aqui na mesa de som, eu boto o Ricardo Gomes, lá de Sobral, meus amigos, boto o Assis Nascimento, boto aqui o Vicente, boto aqui meus amigos. Aí eu recebo o dinheiro, aí tiro o meu dinheiro, que eu sou presidente da ONG, né, para pagar os meus honorários, né, e meu prolabore, aí dou dinheiro para o meu amigo Nilton, para o meu amigo Saldanha, para todo mundo, aí restou um dinheirinho aqui, vamos aplicar ali na Amazônia. Era mais ou menos isso. Temos alguém na linha? Bom dia, amigo. De onde fala o seu nome, por favor? Alô? Pois não? Está no ar. Bom dia, queria parabenizar aqui a José Mário do Papicu, tudo bem? Tudo bem, Zé Mário? Bom dia. Bem-vindo. Olha, tudo bem. Eu sou militar, servi 3 anos na Amazônia, aí em Roraima, fronteira Brasil-Venezuela, lá em Pacaraima. Já no extremo, né? No extremo. Então, as pessoas que estão falando, talvez nunca pisaram o pé lá na Amazônia. Só sabem o que são essas ONGs, as pessoas que viveram e conviveram lá naquele território. As pessoas normalmente lá, eles só defendem Raposa Serra do Sol. Eu estava lá na Vila Pacaraima e abaixo tinha Sorocaiba, os índios. Os índios praticamente passavam fome, não tinha uma ONG lá. Mas lá na Raposa Serra do Sol, lá na Serra dos Yanomami, entendeu? Então, onde tem ouro, onde tem nióbio, onde tem minério precioso, está cheio de ONG. Agora, Interessante. vê se tem alguma ONG aqui em Calcaia. Tem nada. Tá certo? Então era isso, Luciano, parabéns a você, parabéns ao Nilton, sou fã de vocês. Obrigado. Muito obrigado pela audiência, pela sua participação, muito esclarecedora, né? Olha, lá na Serra, na Pacaraima, né? Que hoje deve estar inchada de tanta gente que veio da Venezuela, porque é a primeira cidade brasileira quando você vem da Venezuela, já fica lá no extremo. E o que está dizendo aqui o senhor Mário, lá do Papicu, que ele esteve lá, serviu lá, conhece a realidade? É que havia índios lá, do outro lado dele, próximo a ele, morrendo de fome. E não tinha uma ONG para protegê-lo. Onde é que as ONGs, eu ia até dizer, onde é que as ONGs proliferam? Eu ia até dizer, é nesses locais em que tem mais ibope, né? Que ser mais bonitinho para falar, mas não. É onde tem riqueza no nosso subsolo. Riquezas minerais. Riquezas minerais. O nióbio, por exemplo, é uma coisa que o presidente até falou muito na campanha, né? Precisa realmente explorar isso daí. Aí já tem gente dizendo, hoje o Henrique Araújo, o artigo dele eu comecei a ler. Cara, eu não terminei, eu ia comentar já para não dar para comentar, porque é muita nojeira, com todo respeito. Né? Eu comecei a ler e concordo com mesma, você. Mesma. Porque o presidente já foi garimpeiro. Qual é o problema? Ele acha que ser garimpeiro é uma coisa ruim. Bom é ser jornalista, né, Henrique? Eu também acho. Por isso que eu sou jornalista. Mas eu não faço esse tipo de coisa que você faz, não. Se apega a argumentos infantis, desonestos. Bom dia para Gorete Alencar, mandando um abraço para a gente. Tinha mais gente aqui, cadê? Fugiu. Gente, tudo lá no nosso querido grupo de ouvintes. O Cartejano e a famosa brocar, queimar, né? O pessoal tinha essa cultura, né? O Rodrigues, obrigado pelos parabéns para nós na extinta Companhia de Guardas, turma de 1995 a 2002. Isso é o André Ramos parabenizando, né, a todos os homens desse grupo que serviu às Forças Armadas. Fui soldado do quartel do 10º GA. Porque vocês parabenizaram aqui os
o dia do soldado, né? Que é no próximo Isso. dia 25, né? Dia 25 Isso. agora, né? Próximo domingo. E o Cartegiani falando também, né? É verdade, aproveitem e ajudem ao povo do semiárido nordestino que estão morrendo com a seca. Castanhão seco, Oroz seco, Cajazeira seco, povo da Paraíba indo buscar água no Oroz, vem aqui no Nordeste deixar essa grana para ajudar. O rapaz do ICO desse grupo pode confirmar o que falo. Então, na verdade, que o Mário deixou claro aí, assim, que existe, na verdade, um grande interesse de preservar o subsolo para a futura exploração. Quem sabe eles não conseguem isso internacionalmente, internacionalizar, né, alguns terrenos lá, aí a gente vai ver o que é bom para a tosse, né? A Amazônia ser deles, né? Bom dia para a Lígia Dark Mendonça e também para o Edival Filho Ajuda, essa gente boa lá de Sobral. A Karina Menezes, ela sim, a Amazônia é do Brasil. Muito obrigado, Karina, por sua participação e por essa frase interessante. Bom, hoje, uma coisa que eu vi, achei chato, né? Bom, eu ia falar, mas já tem alguém aí. Vamos dar participação para os nossos queridos ouvintes. Alô, quem fala? De onde, amigo? Bom dia, Luciano. Agora a gente está Papicu, bem? Do Papicu eu entendi. Os Hélio, velho? Hélio. Hélio, bom dia, Hélio. Pois não. Bom dia. Você se lembra da CPI das ONGs? Você estava em falar de memória, eu acho que na época o senador era o Inácio, foi logo contra. Você está lembrado dessas histórias? Lembro, sim. Eu não sei se ele era senador, não. Sei que quando falaram de CPI das ONGs, ele foi um dos primeiros a ser contrário. Não queria, nunca quis. Eu acho até que ele ia ser o relator e não quis mesmo assim, né? Ele acha que exatamente. Ele acha que a CPI não podia existir, ele não queria ser o relator. É só para dar esse pequeno toque. Muito obrigado. Pode fazer um liberado aqui em vocês. Um abraço. Muito obrigado, bom dia. Pois é, o que eu achei chato hoje hoje nós temos um novo reitor da UFC. Cândido Albuquerque. Cumprindo a lei, o presidente escolheu, o ministro escolheu, é o presidente. Aí hoje traz o povo uma entrevista, parece que o ressentimento subiu a cabeça do seu custódio, demonstrando que realmente ele não deveria ter sido reitor, pelo menos por essa entrevista de hoje. Bom dia para o Cláudio Salvatore. Parabéns ao outro ouvinte que manifestou a transparência do Bolsonaro, a autenticidade do pensamento dele. Os anteriores não só ficamos sabendo através da Lava Jato. Entendi. A tradução é assim, tem autenticidade. Nós sabemos o que é que o Bolsonaro está dizendo de tudo e qualquer assunto em relação ao país. Os outros, os que antecederam, a gente só veio a saber através da Lava Jato. Bom dia para o nosso querido Cláudio Salvadório, lá do Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves. Pois bem, aí o seu custódio, que foi o primeiro da lista de consulta e não de eleição da UFC, como recebeu o resultado da nomeação para reitor da UFC? Eu recebi o resultado com grande tristeza e certa dose de indignação, porque tenho a compreensão de que a universidade é uma instituição coletiva. Decisões monocráticas e autoritárias não se revertem em favor da universidade, da pesquisa e da extensão. Olha um monte de bobagem que ele está dizendo. Bom, se fosse uma decisão para ele, também seria monocrática. Fosse qual fosse a decisão, seja do presidente, seja do ministro, seria uma decisão monocrática, não é de um colegiado. Como instituição coletiva marcada pelo trabalho cooperativo, uma decisão dessas é um desastre. Seguir a lei é um desastre, né? Temos mais alguém na linha? Bom dia. Alô? Pois não, bom dia. Seu nome? Bom dia, querido. É Júnior aqui do Benfica, querido. Bom dia, Júnior, querido, do Benfica. Pode falar. Olha, essa decisão, claro, que comentário absurdo, que a decisão foi monocrática. Nós tivemos, não sei se você se recorda, a coisa de 6, 7 anos atrás, pelo quinto constitucional, pela OAB, tem constitucional, você sabe, tem pelo Ministério Público e tem pela OAB, para a escolha de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Perfeito. A doutora Gina Pompeu, digo doutora porque a doutora, ela tem doutorado, foi professora da Unifor. Conheço, gente boa. Conhece muito bem, né, Gina Pompeu? Casada com Randall Pompeu. Da Unifor. Exatamente. Ela foi a primeira colocada pela classe dos advogados, pelo OAB. O senhor Cid Gomes, quando governador,
ao invés de escolher lá, entre os 3 candidatos, ela foi a melhor colocada. O senhor Cid Gomes simplesmente escolheu, para beneficiar o seu subordinado, o seu mandado, o primo do ex-presidente da Assembleia de Albuquerque, que hoje é o desembargador. Causou indignação em toda a classe dos advogados, porque ele era para ter escolhido a doutora Regina Pompeu, que foi a primeira colocada entre a classe pelo crime constitucional. Ele, para agradar o senhor Zezinho Albuquerque, escolheu o primo do Zezinho Albuquerque, que hoje foi desembargador. Entendeu? Entendi. Isso é democrático? Mas faz parte, é da lei, né? Nesse caso. Faz parte. Agora é democrático? É democrático porque segue a lei, tá certo? Não é. Claro. Ele está seguindo a lei. Ele só fez porque existe a lei que dá direito a ele. Exato. Porque assim, ele foi. É prerrogativa dele. Você pode questionar até as intenções dele, tá certo? Por exemplo, nesse caso do Bolsonaro, dizem até, eu não acompanhei, que o Cândido foi crítico ao Bolsonaro, certo? Então você teria era motivo para não nomeá-lo, tá certo? Então, não sei por que se deu essa nomeação, mas é como eu estou dizendo, o Cid na época, goste-se ou não dele, foi eleito, né? Então foi ungido pelo povo e o poder que lhe dá, concedido pela lei, de escolher quem ele quisesse. Porque a gente não pode... Entre os 3, ele poderia escolher o que ele quisesse. Como assim ele o fez. Para agradar ao colega, ao homem do chicote dele na época, o Zezinho Albuquerque, ele escolheu o primo do Zezinho Albuquerque. Aí tudo bem, aí você tem direito a fazer a sua crítica, certo? Mas... eu estou só fazendo um comparativo do que está acontecendo hoje. Certo. Pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Como? Pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Eu estou dizendo hoje. O primeiro colocado tirou mais de 7 mil votos da categoria, dos docentes e decentes da Universidade Federal. O Cândido não tirou nem 10% do que tirou o primeiro colocado. Isso. 600 e poucos. Nem 10%. Na mesma época, a disparidade entre a Gina Pompeu, não me recordo, a doutora Gina Pompeu, não me recordo agora, mas foi uma disparidade entre o segundo colocado, doutor, que eu esqueci o nome dele. Eu sei que tem o mesmo sobrenome do Zezinho. Foi também uma coisa gigante a disparidade entre a doutora Gina Pompeu e ele. No entanto, o Cid, para agradar o seu homem do chicote, escolheu o primo dele, que hoje está lá ainda no Tribunal de Justiça. É isso, também estamos terminando. Muito obrigado. Só mais uma pessoa. Um bom dia para o Chico Joia. Obrigado pela sua participação, Hélio. Bom dia. Hoje uma pessoa participar, por gentileza, seu nome. Bom dia, Euclides Câmara Pessoa. Pois não, Euclides, de onde? Aqui do Meireles. Pois não, amigo. À vontade. Estamos no final. 1 minuto para você. Ok. A minha opinião a respeito da Amazônia é a mesma do presidente Jair Bolsonaro. Eu acredito sim que esteja havendo, através até da própria imprensa marrom, uma campanha intensiva para tentar desestabilizar esse governo, que muito já tem feito, embora não muito propagado, das benfeitorias que vem fazendo. E essas ONGs, em sua grande maioria, realmente são coisas de só apenas ficção. Certo? A grande maioria, o interesse é financeiro, é se completar, pilantragem, ganhar dinheiro fácil, sem dar muita satisfação, tanto ao fisco como à sociedade brasileira. Muito obrigado, amigo. Se bate no bolso, se sente com mais forte, certo? Mais eficaz. Muito obrigado. Visto nós, a sociedade brasileira, que temos uma carga tributária absurda e draconiana, sabemos disso, né? E essas ONGs, quer dizer, aquilo que você está fazendo, recebendo todo mês sem produzir nada, na hora que perde, vai tentar, a todo custo, mostrar que estava fazendo alguma coisa e dizer que está sendo injustiçado. Muito obrigado. 7 horas em Fortaleza, bateu, nós precisamos encerrar o programa. Muito obrigado pela participação dos ouvintes, pela sua audiência. Um abraço para o Nilton, para
o nosso querido Assis Nascimento, Márcio Manuel dos Santos, Chico Joia. Estamos encerrando a nossa conexão entre a Rádio Assunção Cearense e a Paraíso FM de Sobral. Amigos, um dia bastante proveitoso, um fim de semana maravilhoso e até segunda-feira, com a graça de Deus. Vem aí, Carioquinha, com seu Bom Dia Fortaleza, e em Paraíso FM, de olho na cidade, com Assis Nascimento. Grande abraço. Grande abraço e até segunda.